Sejam bem-vindos ao Nortecast, um podcast para a gente poder falar de gestão empresarial, poder contribuir com os negócios do Brasil e, principalmente, ajudar os empreendedores que querem aumentar a sua gestão empresarial e aumentar o seu resultado. Meu nome é Rogério Santos, sou fundador da Norte Gestão e CEO, e comigo, ao meu lado, está a Sheila Zaratin, que é a minha sócia e está comigo nessa jornada. Bom, eu sou Sheila Zaratin, estou aqui para falar um pouquinho de gestão de pessoas e falar de toda essa trajetória de treinamento, desenvolvimento, cultura, tudo voltado aí para as pessoas. Muito bom. E o episódio de hoje, a gente tem um convidado muito especial que tem um track record, uma experiência muito forte em gestão e controle, em contabilidade, controladoria, assumiu grandes posições de finanças em empresas fora do país e empresas também brasileiras. É um investidor, tem investido em vários negócios, diversificado seus investimentos e tem um escritório de contabilidade conhecido como TAG Contabilidade. Estou falando nada menos que Eric Nunes. Muito obrigado pela sua presença, gratidão pelo seu tempo e poder contribuir com a nossa audiência. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês duas pessoas queridas aí. E vamos lá, vamos conversar. Eu não gosto de conversar, então vamos bater um papo de negócios aí. Muito bom, excelente. Eric, acho que a primeira pergunta é, você sempre foi empreendedor ou em algum momento você fez uma transição? Bom, essa é uma pergunta boa. Eu cresci dentro de uma oficina mecânica do meu pai. E meu pai sempre falava para mim assim: não vai trabalhar para os outros. Meu pai tinha oficina mecânica, né? Meu pai foi mecânico do Emerson Fittipaldi por um bom tempo. Então eu cresci abrindo cabeçote, motor dentro da oficina do meu pai, limpando ferramenta. E aí meu pai sempre era aquela pessoa um pouco mais quadrada, de não, você não tem que fazer faculdade, você tem que aqui cuidar dos seus negócios, você tem que montar o seu negócio, você não tem que trabalhar para os outros. E eu era contra isso naquele momento, né? Porque eu tava vendo algumas profissões no momento e todo mundo ganhando dinheiro, e meus amigos comprando carro, e eu lá dentro da oficina com a estopinha e querosene limpando as ferramentas do meu pai lá. Óbvio que era uma oficina um pouco mais estruturada. Então eu cresci dentro de uma oficina mecânica, mas sempre gostei dessa parte de controle, dessa parte financeira. Aí eu falava pro meu pai, aí meu pai chegava no final do mês e ele falava assim: tô sem dinheiro. Aí eu olhava o estoque, meu pai tinha um problema de gestão de estoque. Ele era comprador compulsivo. E aí ele falava que não tinha dinheiro. Eu olhava para aquele estoque e falava assim: mas peraí, o dinheiro tá parado aqui, ó. E bem jovem, já olhando olhando os gaps que muito empresário tem hoje. E aí até que um dia eu deixei a oficina do meu pai e fui trabalhar. E fui pro mercado ser executivo. Tive muitas oportunidades. E aí sim, eu tive esse rompimento. Lógico, eu fui ser estagiário, começa lá a ser estagiário de uma empresa, começa lá sendo assistente, a carreira que todo mundo inicia. E aí, um belo dia, assim, depois de rodar em grandes empresas, a gente pode entrar depois em alguns pontos. Meu último cargo, eu trabalhei como CFO na Arpex Capital, que é uma empresa que estava bem no projeto da Stone, que ia lançar a Stone. Trabalhei com grandes empresários, o André Street, o Eduardo Pontes, e aí ali eu via, eu enxerguei muitas startups saindo do zero e conseguindo aí dar uma escalabilidade e e trazendo aquela solução pro consumidor ali, e aquilo deu start. Eu falei, eu acho que eu tô aqui trabalhando, eu acho que eu tenho que começar a fomentar negócios próprios. Mas óbvio, quando eu era criança, eu fazia lembra aqueles cartões que você comprava, você destacava? Então você comprava o papel, era um papel que já vinha já meio que cortadinho. Já tinha iniciativas de empreendedorismo. Aí eu pegava a região lá, meus vizinhos, todos do meu pai lá vendia cartão. Então sempre tive alguma
alguma ação de empreendedorismo pelo fato do meu pai, assim, sempre falar, olha, tem seu negócio. Então, eu agradeço muito meu pai, era uma pessoa bem do bem, humilde, que veio do zero, conseguiu aí, ele era muito empreendedor, trocava carro em casa, era assim, ele pegava uns carros e trocava em casa, e isso eu acompanhei desde criança, mas meu pai tinha um problema de gestão. Meu pai, o bolso do lado direito da calça era o dinheiro e o bolso do lado esquerdo as contas, mas ele só olhava do dinheiro, né? Então, quando acabava o bolso do lado direito, o lado esquerdo ficava as contas. Então, ele não misturava isso no fluxo de caixa dele, não enxergava. Só enxergava quando começava a ir pro protesto. Então, desde... Sabia fazer dinheiro, mas Então, tinha problema com gestão. Exatamente. Isso me marcou muito, essa má gestão dele. E ele sabia fazer dinheiro, mas não tinha gestão. Então, foi bem legal, assim, quando eu comecei a enxergar, quando eu comecei a empreender, eu falei, eu tenho que fazer diferente do meu pai. Ser empreendedor, trazer negócios, mas ser pé no chão, porque o dinheiro não aceita desaforo. Ou seja, você já aprendeu com os erros dele, né? Exatamente. Você tinha já essa visão de sair, porque quando a gente fala de uma transição, você sai do corporativo e resolve montar a tua empresa, você já tinha essa visão de ter uma empresa, ou você pensava numa linha, no começo de ir para uma linha mais consultiva e depois ir para uma linha de empresa, ou você já foi montando a empresa, contratando pessoas? Não, acho que... o empresário que faz isso, ele é difícil, né? Eu acho que quando você é executivo, você faz os dois em paralelo ali, aí você homologa, né? Aí você abre o seu negócio e você fala, vamos ver se vai. Aí você tá lá trabalhando num lugar e monta. Até que você vê que talvez a receita não atingiu ainda o seu salário, mas aquilo que você atingiu já dá para você chegar no céu, que o céu é o limite quando você tem negócios, né? Então, aconteceu dessa forma, eu montei meu negócio, e aí comecei a dar muita consultoria nas horas vagas, com pequenos clientes, até que o momento eu decidi, realmente, aí eu não atingi minha receita que eu tinha de salário, mas eu falei, opa, o que eu atingi aqui eu já consigo agora ir para cima, tentar chegar onde eu quero. E aí eu abandonei o trabalho, eu abandonei tudo, e aí foi aonde comecei a dar escalabilidade, fazer conexões. Você ficou com os dois pés ali, um em cada canoa, e na hora que você viu que eu tinha que ir pro lado do empreendedorismo, porque aquilo já me sustentava, não foi algo emocional, foi racional, estratégico, e aí você migrou pro empreendedorismo. Aí eu coloquei os dois pés, sapato, coloquei uma sola de sapato na rua para conhecer gente e fazer negócio. Foi mais ou menos isso. Então, muito bom. Que é o que acontece, ainda hoje acontece isso, mas de forma diferente, né? Não, excelente. E entrando um pouco no seu negócio, né? E nas competências, na sua visão, qual que é o papel da contabilidade dentro de um negócio? Bom, isso é uma pergunta boa, viu? Uma pergunta boa que, assim, a gente vivencia nos dias de hoje, assim, com muita tecnologia, empresas que têm excelentes negócios, mas que o empreendedor deixa a contabilidade de lado. E aí, quando você vai enxergar, na hora que ele vai conversar com o investidor, e aí o investidor quer o balanço, quer o balancete, quer as DFs, e aí que vem os problemas. Então, a maioria dos empreendedores, eles iniciam o negócio, meio que querendo fazer negócio, que estão corretíssimos, e deixam essa parte de uma governança, de ter um balanço ali mostrando a realidade da empresa um pouco de lado. Entendo até certo momento, porque talvez ele está ali querendo trazer receita para dentro, querendo fomentar negócio, mas eles acabam deixando um pouco a visão ali de ter um DRE correto, porque na hora que o investidor entra para poder colocar o dinheiro lá, a primeira coisa que ele quer, ele abre uma due diligence, uma diligência, e aí o contador fala, mas o pacote que eu fechei com ele não contemplava uma composição X, não contemplava uma análise, e aí que vem os problemas. Então, assim, eu acho super importante quando você abre um negócio, por mais que seja o tamanho que seja esse negócio, você já iniciar corretamente. Já olhar o balanço, porque a diferença de 1 em 1 milhão, o número é igual.
E muitos deles não enxergam dessa forma. Aham. E o quanto a contabilidade pode contribuir para a gestão? Como a contabilidade pode contribuir à gestão? Eu acho assim, a contabilidade ele é um papel super importante aí para tomada de decisões, porque hoje se você analisar um balanço, analisar um DRE, você consegue enxergar diversas distorções de custos, diversos aumentos de despesas, diversos índices que a empresa está seguindo, ou de um caminho bacana, um caminho um pouco meio temeroso. Então, assim, hoje se você tem um balanço e as DFs muito bem aí, próximas com a realidade da empresa, que a ideia é ter a foto da empresa, né? A ideia é ter a foto da empresa. Óbvio que enquanto o contador tá tirando, tá lá mais ou menos assim, o ano novo passou e o contador mais ou menos tá em fevereiro fechando o balanço lá de janeiro, né? Que é engraçado isso. Então que entra essa questão, fatos ocorridos, mas você tem que usar o balanço, os resultados anteriores para tomar decisões futuras, com tendências. Então, às vezes o contador tá no carnaval ainda e tá finalizando lá o ano novo lá que foi janeiro, né? Então é muito importante ter o balanço com os fatos ocorridos. O negócio é time, né? Então, se a gente perder o time de tomar uma decisão, pode ser tarde demais, né? Mas o balanço ele ajuda muito, mas também com as projeções financeiras. Não adianta você olhar o balanço... eu fechei o balanço lá dia 10 do mês subsequente, porque você quer tomar uma decisão aí lá no dia 15. O time já passou, então você já tem que ter as projeções muito bem claras para os próximos períodos, análises muito críticas sobre o negócio, tendências, e aí você que é um financeiro expert, isso para você é excelente, mas começa no balanço. É isso aí. E os financeiros se conectam para a tendência. Tem que ter um ponto de partida. Exatamente. Né? Tem que ter um ponto de partida. E aí, Eric, quais são os principais relatórios? Quais são os principais, vamos chamar assim, não obrigações, né? Porque obrigações é algo mais ligado para a fiscalização, para o fisco. Mas quais são os principais relatórios que são imprescindíveis para a gestão? E que uma contabilidade tem que entregar? Vamos lá. Eu acho que toda contabilidade tem que entregar um EBITDA, porque uma empresa, o EBITDA, ele vai eu acho que é a bússola do negócio, porque é o EBITDA que vai mostrar o seu caixa futuro, porque você tem um EBITDA positivo, você fez um EBITDA positivo, você fala, nossa, a empresa deu lá 500 mil de EBITDA, aquele 500 mil ainda não está no seu caixa, mas ele vai trazer pontos positivos, ele vai trazer, aquele dinheiro será convertido, porque ele talvez está no ponto da receber, ainda não foi convertido para o caixa. Então sempre quando eu estou num cliente, eu falo, vamos monitorar o seu EBITDA. Seu EBITDA positivo, você está com tranquilidade futura. Seu EBITDA negativo, você está com dificuldade futura. Ou seja, o EBITDA é um potencial gerador de caixa. Eu sempre enxergo dessa forma que o EBITDA positivo, a empresa tem automaticamente o caixa ele vai se acertar, porque no final o índice, né, que todo mundo fala assim, como que você sabe que os empreendedores às vezes que não conhecem índices financeiros, DFs, que eles têm uma dificuldade às vezes no começo, assim. Índice de liquidez, endividamento, retorno, não sabe payback, às vezes eles nem sabem o que é isso, mas eles vão olhar o caixa. O caixa é o melhor cenário para ver se a empresa tá bem. E com caixa, óbvio, o caixa só vai estar positivo se o EBITDA estiver positivo. O caixa é uma consequência, né? Exatamente. O caixa é a consequência e tem a causa, que é as ferramentas que a contabilidade gera, né? Possibilita a gente identificar a causa, né? Exatamente. E aí fazer um planejamento. Perfeito, excelente. Falando um pouquinho aqui da contabilidade mais tecnológica, né? A gente está vivendo faz tempo já, né? A área da tecnologia, vamos chamar assim, o mundo 4.0, a indústria 4.0, né? Quanto à contabilidade, né? Ela precisa de tecnologia e o quanto essa tecnologia pode ajudar, né, os negócios. Não só o trabalho da contabilidade, mas o quanto ela pode impactar os negócios lá na ponta. Sim, eu acho que é um tema muito importante. A tecnologia na contabilidade hoje mudou muito, né? Aquele contador
tiozão, com óculos, aquele óculos fundo de garrafa, né? Que você chega no escritório, parecia aquele escritório do despachante de carro, aquele monte de papel. Hoje É o famoso guarda-livro, né? Guarda-livro ali. Existe ainda algumas coisas, tá? Mas, assim, tem diminuído bastante. Então, assim, a tecnologia ela ajuda muito hoje na questão do dia a dia ali para você processar a informação. Então, existem tecnologias hoje empresas que têm muito movimento, que ele já reconhece, eu já reconheci que o Rogério, ele tem essa tendência no dia 5 naquele pagamento. Então, a tecnologia ela já identifica que o Rogério faz aqui no dia 5 e já reconhece qual que é a despesa, qual que é o custo na contabilidade. Se acontecer recorrência naquele dia 5, ele faz igual. Então, existe muita tecnologia que ajuda bastante. Então, isso ajuda muito o nosso trabalho final ali, porque, querendo ou não, a contabilidade é muito operacional ali, né? Então, se você não usar tecnologias para poder identificar a tendência do seu cliente, o que ele está fazendo ali, é como se fosse o recursos humanos. Você sabe mais ou menos, você sabe qual que é o perfil dele ali naquele dia. Então, as tecnologias de falar, naquele dia 10, a Norte paga um aluguel pro Joãozinho, no valor de tanto. Então, quando cai aquilo, ele já classifica, ele já sabe a tendência porque aquilo já aconteceu no passado. Então, a gente tem usado muita tecnologia para ajudar a otimizar trabalhos na contabilidade. Isso ajuda muito. Então, aí BIs com dashboards, tipo, que mostra os índices financeiros, que mostra a tendência de caixa. Então, vai muito do perfil do cliente, né? Então, tem cliente que é muito pequenininho, que não se preocupa com isso, e tem o cliente, sim, que tem uma necessidade de ter um BI, olhar, não pegar aquele balancete, que balancete, para quem não conhece, é feio. Eu falo, nossa, quando você passa um balancete para alguém, até eu falo, você entendeu, cara? Que isso, débito, crédito, saldo anterior, então precisa ter um certo conhecimento técnico. Exatamente, aí a tecnologia, ela dá uma... Simplifica isso. Ela mostra o formato que o mercado entende, que um CEO entende, que as faculdades ensinam, né? Então, eu acho isso muito bacana. E é o que a gente tem feito. Então, e a gente se conecta quase em todos os sistemas. E hoje, algumas tecnologias, hoje não tem mais sistema que o contador não consegue se conectar. Um telefone que solta um TXT, você consegue se conectar. Então, o contador que trabalha com tecnologia... Ele consegue se conectar em tudo. Desde uma planilha de Excel até um telefone, até um relatório diferente, um BI. Então, a gente hoje tem usado bastante esse tipo de tecnologia para ajudar aí o dia a dia dos empresários. E você pode citar algumas tecnologias que são imprescindíveis? Você colocou o BI, que tem uma análise de dados, mas tem, assim, a empresa precisa ter. Senão ela não consegue ter uma contabilidade assertiva, ela não consegue tomar decisões. Tem algo... O que seria o básico aí para todo mundo? O básico que eu digo assim, eu acho que a empresa tem que ter no mínimo um RP, mesmo que for um RP inicial, sabe? Uma governança ali que se conecta no banco, tem uma conciliação financeira, o financeiro ele faz o abastecimento da informação corretamente para ter uma projeção de fluxo de caixa, para poder ter uma projeção de caixa, uma projeção de contas a receber, de contas a pagar. Então, assim, você tendo por mais que tenha algum sistema de plataforma, não vou falar aqui, que eu também não vou fazer propaganda. Se quiser fazer propaganda, a gente pode negociar valores aí, quem quiser entra em contato comigo. Tem alguns bons, mas assim, tem alguns bons aí que eu gosto, que não tem custos altos aí, são custos fair aí do mercado, ainda mais para startup. E que ajuda muito o empreendedor a ter um DRE financeiro, que é um pouco diferente do contábil, mas se você tiver um depara, você consegue identificar o que tem no DRE financeiro, o DRE contábil. Dá um fluxo de caixa, traz ali uma visão simples da empresa, um dashboard bem simples, mas eu acho que assim, imprescindível ter um sistema ERP que controle seu contas a receber, seu contas a pagar, controle seu caixa, controle suas conciliações bancárias. Se você tem isso inicialmente, qualquer negócio, se você colocou isso na cabeça, você incorporou, é como fosse a igreja, né? A igreja tem um ritual ali dela, qualquer tipo de igreja. Então, católico, todo domingo tem a missa, o padre entra
e tem o ritual lá, dançando, aí vem cumprimentando todo mundo. E toda empresa, eu entendo que é igual, do tamanho, mesmo sendo pequena ou grande. Tem no ritual de controlando suas contas a receber, controlando suas contas a pagar, tendo um RP pequenininho ali que seja. Nossa, você criou seu ritual. Você criou seu ritual. Você criou seu ritual. Dali para você ser melhor, que é porque a gente vai na igreja para ser melhor, a sua empresa vai ser muito melhor. Então, eu sempre falo pros empreendedores, quando eu falei, não, coloca aqui essa tecnologia que custa R$300 por mês, vai te resolver, você não tem nada, você já saiu de nada para muita coisa. Isso ajuda, porque ajuda até vocês da Norte, aí quando você entra numa empresa e olha lá, tipo, pô, tem uma conciliação, tem uma projeção de recebimento, pô, que legal. Então, ainda mais para desenvolver uma estratégia financeira. Perfeito. É isso. Eu sempre digo, eu acho que tem no RP de plataforma de mercado. Não precisa ir para a Ferrari, porque tem as Ferraris, mas tem aí um Gol ou um carro popular que leva o mesmo objetivo e não precisa. Você não precisa andar com a Ferrari a 300 na marginal, sendo que o limite é 90 e o Gol... O Onix, um carrinho, mas ele vai te levar igual. Então, assim, é isso. E o empreendedor ele tem que começar com RP, com governança, porque quando entrar um investidor, traz confiança. E é isso. Aí você trouxe processos, né? Então tem que ter um processo, uma rotina para ser executado, que você colocou como ritual. E a gente precisa ter uma tecnologia. Mas acho que para operar tudo isso, ou seja, para que o processo dê certo, que a tecnologia aconteça, que a contabilidade consiga extrair os números, a gente precisa ter as pessoas, né? Exato. E queria entender um pouquinho como é que a gente identifica que a pessoa tem um perfil, como é que você contrata, como é que você avalia que a pessoa vai conseguir ter aquele ritual, vai conseguir executar aquelas tarefas do dia a dia, para que seu cliente, né, e receba o final, que é os relatórios, que é os indicadores. Exatamente. Acho que essa é uma pergunta boa. Eu nos últimos anos, assim, à frente à tag, eu venho focado muito nos processos, né? Então, processo assim, quando tem um processo claro, você pode colocar qualquer nível de... É igual você pegar um manual lá para ligar o liquidificador. Para a mulherada é fácil, mas para a gente é um negócio difícil, aquele troço lá na cozinha. Você tem que pegar, ler e, assim, dar uma olhada. Eu, por exemplo, eu não sou muito prático na cozinha, assim. Então, assim, quando você tem um manual muito claro do que é para fazer, você não precisa de uma pessoa com uma senioridade alta para resolver aquele ponto. Então, na tag a gente tem mudado muito essa questão dos processos, porque quando você tem processo, você não depende da qualidade de uma pessoa A, de uma qualidade de uma pessoa B. Sempre o processo ele vai ser entregue da mesma forma. Então, quando você não tem processos claros numa empresa, e óbvio, a cultura alinhada aos processos, porque não adianta você ter processo e a cultura ser assim, cada um coloca a cultura que você quer. Lá na tag, por exemplo, a gente tem uma cultura muito forte, que eu sempre falo, o cliente, nós temos que colocar o óculos do cliente sempre. Assim, a pessoa, às vezes, o ser humano fala, eu sou bom no que eu faço. Assim, você é bom, mas o que o cliente enxerga de você, né? Será que você é bom para o cliente mesmo? Será que o cliente enxerga que você é bom? Então, e eu sempre toco nessa tecla lá, eu falo, gente, a gente tem que ser bom para o cliente. Então, coloca o óculos do cliente, vamos ver o que o cliente pensa da gente. Então, assim, não adianta eu entregar... nós três aqui, a gente está fazendo o mesmo trabalho. Aí uma hora a Sheila faz de uma forma mais cuidadosa, o Eric faz de uma forma mais não tão cuidadosa e o Rogério faz de uma forma extremamente diferente que a Sheila. Então, olha o padrão de diferença aqui no mesmo local, a prestação de serviço. Então, isso, eu acredito que processos claros, explicando, a hora que eu entrar nessa caixinha, se estiver aberta, eu vou para qual lado? Se estiver fechada, eu vou para cá. Eu vou para a esquerda. Se estiver aberta, eu vou para a direita. Você tendo processos claros, com pessoas conectadas aos valores da empresa, a gente consegue entregar o mesmo resultado em qualquer segmento. Então isso é um desafio, a gente tem mudado bastante lá na tag. Tem um time que está comprometido a seguir esses processos, mas assim,
a Sheila que é de RH, ele sabe como que é pessoas, né? Então, às vezes a gente cria um processo, aí você alinha o processo. Aí, óbvio que daqui 6 meses você deixou o processo daquele jeito. E talvez o processo mudou. Mas aí você vai olhar o processo e ele já tem algum desvio. Aí você tem que trazer de novo. Então, por quê? Óbvio, o mercado se adapta e os colaboradores também. E, Eric, em que momento do negócio a gente identifica que a contabilidade ela tem que vir para ser um parceiro? Porque o empreendedor, ele olha ali no primeiro momento a contabilidade como uma parte mais burocrática, né? Então, você até comentou que ele vai deixando ali, né? Mas em que momento que eu vejo o meu negócio falando assim, não, agora é a hora de eu ter uma contabilidade que é o meu parceiro ali, que vai estar mais ativo, que eu tenho o telefone do meu contador e posso falar com ele, que eu tenho o telefone do meu consultor ali da contabilidade, posso esclarecer dúvidas, e não só estou falando com um atendente ali, né, que às vezes nem um atendente é uma inteligência artificial que está tirando uma dúvida bem básica. Claro, eu acho que assim, tem uma despesa variável dentro da empresa que nenhum empreendedor enxerga, eu falo que o imposto chama II. É o imposto invisível. O imposto invisível é algo que ele não vê, que saiu no DRE dele, saiu lá na despesa variável dele, que acontece quando tem venda, e ele não enxerga. E aí quando você mostra para ele, vem cá, existe esse imposto invisível dentro da sua empresa, ele falou, o que é esse imposto invisível? Essa alíquota aqui, ó, porque você está perdendo esse benefício, e esse benefício, olha o tanto que poderia ter gerado caixa para você. Uhum. Então, o que eu digo quando é um imposto invisível é assim, o imposto invisível ele traz as DFs não mostram, porque está englobado lá dentro, está tudo dentro, está tudo consolidado. Só que existe, porque às vezes o seu negócio tem um benefício, seu negócio tem uma redução, seu negócio tem uma base de cálculo diferente e o empresário não enxerga. E aí entra o papel do contador consultivo, que ele olha o negócio dele e fala, vem cá, você sabia que tem um benefício nesse segmento que você pode ter uma redução X, Y, Z? Como assim? É assim que funciona. Então, e aí você apresenta para ele e fala, nossa, não sabia disso. E aí você perdeu dinheiro nos últimos 5 anos. Então, quando entra um cliente lá na tag, a gente faz um raio-x de todos os benefícios que podem ser aplicados para aquele cliente. Por quê? O imposto invisível acontece. E aí é extremamente importante, porque quando você avalia e você enxerga o imposto invisível lá dentro, você fala, nossa, eu nem sabia que eu poderia... Que eu chamo de imposto invisível, na verdade é o benefício que existe, mas as pessoas não enxergam por falta de conhecimento. E assim, às vezes até a própria Receita Federal ela não publica, porque senão o caixa da Receita Federal vai ter um déficit aí absurdo. Então esses benefícios existem, não é nada, a gente sempre é muito conservador, porque toda vez que você lida com benefício, você tem que ter uma base muito forte, jurídico, tem que ter um jurídico muito forte com você. Mas assim, eu sempre digo que assim, quando você apresenta soluções para o empreendedor desta forma, aí você fala, pô, realmente eu tô com um parceiro, eu não tô com um contador que só manda imposto para mim. Você acaba sendo estratégico e participando da estratégia da empresa, né? Então Exato. isso é estratégico, né? Ter Exatamente. economia de tributos faz com que sobrando mais caixa faz com que o empreendedor possa ir investir melhor, investir mais, fazer o negócio dele crescer, né? Muito E é engraçado que assim, por exemplo, todo empreendedor a pergunta é, como que eu faço para pagar menos imposto? Mas eu falo, não tem milagre, não existe milagre, mas existem alguns benefícios. Mas todo mundo, como que eu faço para pagar menos? E assim, lá na tag a gente filtra muito isso, quando a gente tem cliente que realmente não tem o nosso perfil, nossos valores, porque quero fazer dessa forma, eu falo, olha, aqui a gente não consegue, porque eu durmo com a minha cabeça bem tranquila no travesseiro, porque assim, a Receita Federal tá aí e ninguém pode esconder. Então, e aí tem na época de imposto de renda, né? Você acha? Eu falei, olha, eu não sei, isso eu não consigo falar porque eu não sou a Receita Federal. Então, é muito importante a gente deixar claro que o empreendedor, assim, eu fui numa palestra do Obama uma vez, primeira vez que eu tive o contato com o Obama, e o Obama falou, se você está pagando imposto, você está fazendo bem para a sociedade. E é verdade.
É que aqui no Brasil a gente às vezes escuta essa política, que eu não quero nem comentar, mas assim, você começa a ouvir a política, aí você fala, pô, você até se revolta um pouco porque os empresários pagam muitos impostos e acaba a política meio que sujando um pouco o nosso trabalho. Mas assim, e o Obama disse isso e marcou, falou, cara, se você está pagando imposto, você está gerando bem para a sociedade. O problema é pagar imposto a mais, né? Exatamente. Sim, imposto que não é devido. Acho que esse é um problema, e o problema é qual é o retorno desse imposto. Né? Exatamente. Para a sociedade, para as empresas. Isso é o que se questiona muito. Quando eu trabalhei com o André Street, que é o fundador da Storm, é uma pessoa que tem uns valores assim muito altos, e assim, ele falava, e quando ele ia fazer captação de valores lá na época da Storm, ele falou assim, olha, sócio que não paga imposto é sócio ruim. E aquilo ficou na minha mente. E realmente, empresa que não paga imposto é uma empresa que não tem valores, porque assim, é ruim para você. A empresa que não olha e fala assim, não quero pagar imposto. A empresa que não tem governança, porque se você pensa em não pagar imposto, para você seguir por um caminho totalmente divergente, oposto, é rápido. Então, a gente fala de sustentabilidade do negócio, né? Para uma empresa ser sustentável, ela tem que respeitar, tem que contribuir com todos os stakeholders. Exatamente. Né? E o governo é um stakeholder, né? Os funcionários são stakeholders. Então, assim, acho que essa questão 360 da empresa precisa ser levada a sério, né? E como você disse, empresas boas pagam imposto. Exatamente. Porque elas geram resultado, né? Elas respeitam os stakeholders, ou seja, todos aqueles que impactam diretamente o negócio. Então, você vê grandes empresas ter 100, 200 anos, é porque certamente ela respeitou, né, todos que impactam direto e indiretamente o negócio. Né? Isso é muito importante. É isso. Bom, Você tem algum case de sucesso onde a contabilidade foi a grande protagonista e elevou a empresa para um outro patamar na gestão? Tem um case de sucesso. Tem um grupo do ramo automotivo lá no escritório. Isso é engraçado porque, assim, eu limpava as ferramentas, não sei se você já entrou numa oficina mecânica, assim, Já. Sempre no fundo, assim, tem um painel de ferramenta que meu pai desenhava, assim, ali era a chave de fenda, aqui era a gente tem entrado cada vez menos, né? Mas, verdade. se o carro quebrar, a gente nem abre mais o capô. Você já manda no guincho, hoje é difícil. Exato. Mas assim, e aí eu sempre limpei muita ferramenta dele e do meu pai, e aquelas marcas ficaram na minha mente, né? Aquelas marcas ficaram, né? Então você lembra bem lá com queroseninha, a estopinha, sabia as marcas de todas as ferramentas. E meu pai, e aí tem um cliente na minha carteira, eu não vou comentar, tá pra não, mas assim, e esse cliente hoje todos eles é uma família muito querida, que são meus amigos pessoais, também viraram amigos, que é legal que assim, quando você faz o seu negócio com amor, você vira amigo das pessoas e você sai com os amigos, toma cerveja com os amigos e fala piada, fala besteira, e acho que a vida é isso, né? Então, Sim. e quando eu fui convidado o meu comercial marcou uma reunião e eu fui até eles. Na verdade, na época nem tinha comercial, não era eu. O comercial pegava lá o lead no Google e aí agendava a reunião. Então, hoje eu tenho um time comercial, né? Então, hoje tudo... Mas assim, na época, o comercial todo era eu. Aí marquei a reunião. Quando eu cheguei lá na empresa, sentei na recepção, eu vi aquele cliente, eu comecei a olhar aquele monte de ferramenta, aí veio o meu pai, eu lembrei do meu pai limpando as ferramentas, que era um grupo conhecido. Eu falei, nossa, eu já limpei tudo isso aqui, e aí eu olhava pro lado assim, e aquilo me marcou, né? E aí a gente começou um trabalho neles lá, foi muito engraçado que esse cliente, quando eu recebi o balanço, foi a primeira vez que eu recebi um balanço de datilografia, e eu enquadrei esse balanço. O contador dele estava para se aposentar e o rapaz na reunião me colocou, esse aqui é o balanço. Eu falei, datilografia? E era 2017, datilografia. Eu falei, nossa. Aí eu falei, posso ficar com essa cópia? Pode.
E eu enquadrei, eu tenho esse balanço enquadrado, coloquei num quadro e deixei, falei, não, esse aqui é relíquia, porque 2017, não é tão assim. Não, o balanço imagina. da tipografia lá, e ele colocava os pontinhos, assim, né? E aí a gente começou o relacionamento com começou a entender, a gente entrou primeiro na empresa de comércio, uma importadora, não tinha muito o que fazer. Eles gostaram e levaram a gente para a indústria, e dentro da indústria tinha uma tecnologia de veículos, que é um scanner automotivo, dentro da indústria. E aquilo, a indústria, como tem uma margem muito... A maioria das indústrias, assim, elas ficam em lucro presumido. Depois, se quiser explicar um pouco, até eu posso explicar, mas assim, não quero entrar muito... Mas a maioria é lucro presumido porque a margem é maior e faz sentido você estar no presumido, porque a presunção você paga menos imposto na estratégia tributária. Só que assim, por ele ter uma empresa de serviço dentro da indústria, o imposto de renda dele estava extremamente alto. E não fazia sentido algum para mim. Eu olhei aquilo e falei, por que? Já está 4 anos essa empresa aqui dentro. E a gente, eu falei, não, vocês têm que abrir uma empresa de tecnologia, trazer para cá. E aí a gente trouxe a empresa para cá, tirou dentro da indústria, aí aplicou a tecnologia isoladamente. Entramos com o benefício do SUDENE, que você reduz base de cálculo de imposto de renda e contribuição social no lucro real. E aí o que aconteceu? Como era uma empresa familiar, a gente começou a fazer alguma gestão de transferir alguns custos para essa empresa. Porque tinha alguns custos aqui que não faziam sentido na indústria, que era dessa estrutura. Equalizou os custos corretamente. E aí o que aconteceu? A gente teve um saving, assim, teve um ganho de impostos assim, de gigantesco, que quando entrou a pandemia foi o que salvou o caixa do grupo, né? Porque consolidou o grupo e salvou o caixa dessa empresa. E assim, hoje assim, eu vou lá nessa empresa, que é legal, quando você faz essas ações assim, quando você entrega resultado, você vira o presidente da empresa, né? Que você entra lá, ninguém mais barra você, porque a empresa é até grande. E é engraçado que assim, então isso marcou e foi o que salvou essa empresa, porque quando entrou a pandemia, parou tudo, eles tinham caixa para sobreviver, assim. Ou seja, a contabilidade foi além dos números, além de um relatório, além de uma obrigação atendida pela Receita. Exatamente, porque é isso que eu entendo assim, o contador hoje ele não pode ser mais aquele contador antigo que só manda o DARF, ele tá conectado, ele tem que ter visão financeira, ele não pode só olhar o número e falar, o balanço está aqui, não, ele tem que olhar o fluxo de caixa, ele tem que olhar tendências, ele tem que olhar um negócio lá dentro para ver se faz sentido ter 3 unidades de negócio, você fala, não faz sentido, eu não vou conseguir aqui um benefício se eu tiver tudo consolidado. Então o contador ele tem que ter essa visão. E, óbvio, tem que ter time bom, né? Não adianta, eu sempre falo, não adianta você ter essa visão e o time não acompanhar. Então, a gente tem um time bom, cada um no seu quadradinho. Então, às vezes a gente faz um raio-x lá e alguns enxergam até coisas que eu não enxerguei. Eu falo, nossa, que legal isso aqui. Então, é importante ter esse raio-x e sempre estar aí antenado com as tendências. Mas isso foi legal, foi assim. E aí, logo depois, meu pai faleceu em 2018 e eu não tive condições de apresentar, que meu pai sempre adorava essa empresa. Meu pai falava, não, essa empresa é uma das melhores do mercado. Meu pai, eu falava, eu lembro, só limpava a ferramenta dele, querosene para todo lado lá. E eu não tive condições de conectar a família com meu pai. Hoje eles são muito meus amigos, então assim... Muito bom. Mas é legal, é assim, a história é boa, que fica, mas que com trabalho a gente conseguiu aí trazer um bom retorno. Excelente. E Eric, conta pra gente quais foram os principais desafios que você teve no seu negócio e o que você fez para conseguir resolver, para conseguir estar aí grande, né, conseguir ter sua empresa estruturada. Bom, os principais desafios que eu acho que todo empreendedor tem, eu acho que é time, né? Time, eu acho que hoje formar time, porque assim, nenhuma empresa hoje ela consegue crescer, porque assim, por trás de um CNPJ existe CPF. Sim. E antes existia muito essa questão, você ia lá no banco, fala aqui com o chat, aí todo mundo, não, empresa grande é assim, né? Tudo era assim, né? Então,
E hoje tem que ter um atendimento próximo, visando em solução e não problema. E eu enxergo assim que eu acho que foi um desafio grande, ainda sempre tem esse desafio, que são ciclos, né? Você erra num ciclo, aí você vai pro próximo ciclo, é um novo desafio, mas sempre o time tá... pessoas ali é um desafio constante, né? Então, eu acho que... Então, eu tive um desafio muito grande tipo de clientes que estavam entrando, porque a gente tem alguns clientes internacionais na tag, empresas americanas que têm filial no Brasil, italianas, inglesas, então assim... E aí, o que acontece? Para você ter um time desse, para você atender essa cultura diferente, tem que ter um time preparado. E assim, muitas vezes eu falava, quando a gente iniciou lá como eu trabalhei fora, então muitos apresentavam meu time, tal pessoa vai te atender, X pessoa vai te atender. E no final era eu que estava respondendo no e-mail dos funcionários para mostrar que a gente tinha pessoas competentes lá, mas óbvio, eu estava em processo de treinamento. E assim, porque eu acho que você treinar bem uma pessoa, você até, se ela tem um nível de inglês até que não é tão fluente, mas que sabe responder, então assim, eu acho que funciona. Então, Você confiou nas pessoas quando você fez isso? Exatamente, mas foi um desafio porque assim, imagina, no americano, chegou uma empresa americana lá no escritório, e aí ela estava falando com um colaborador seu que não dominava tão bem o inglês, mas naquele momento eu tive que trocar. Eu falei, não, aqui o time inteiro fala inglês. Quantas vezes eu saía pulando em máquina para responder o e-mail que ele destinou só para a pessoa para poder atender o cliente. O importante era, o cliente foi bem atendido. Então, assim, foi um desafio grande. Hoje eu vejo os e-mails lá em inglês saindo, sabe? Perfeição, assim. Só que é difícil, foi bem difícil porque as pessoas falam inglês, mas elas não têm vivência, às vezes, no linguajar de negócios. Então, É mais técnico. Então, é mais técnico. Então, isso para mim foi um desafio bem grande, mas eu treinei. E eu treinei gente, engraçado assim, que hoje eu treinei gente que não fala fluente, mas sabe escrever bem em inglês. Eu falei, faz assim, meio que professor. E foi um desafio legal e hoje os clientes são bem atendidos. Uma outra vez você vê alguma discordância assim no inglês, mas ok, o pessoal lá fora entende. Então para mim foi bem desafiador, que eu acho que são culturas diferentes, eu já vivenciei essa cultura lá e eu consegui passar isso pro meu time. Falar, muito bom. Fala assim, fala assado. O aprendizado foi, apesar desse desafio, né? Você não esperou ter a condição perfeita para poder entregar o trabalho, para poder ir para um próximo nível, né? Então, isso é muito legal. Assim, você vende galinha, mas não tem galinha. A galinha tá dentro do ovo ainda, não tem o pinto ainda. Então, assim, você vende tudo, mas depois você atende. Então, às vezes a gente tem que ser empreendedora. Bater o cliente lá... Tem que entregar no final, mas tem que ter essa visão, né? Exatamente. Essa visão de vender mesmo algo que você precisa, de uma certa forma, produzir. Exatamente. E assim, você fala quando você é pequeno ainda, óbvio que a gente tem uma estrutura grande, e você vai falar não, eu tenho aqui 6 pessoas que falam inglês, aí eu saía pulando em máquina para responder e-mail lá, mesmo assim, ok, foi um desafio, hoje acontece, mas eu acho que você só conseguiu superar o desafio porque você conseguiu absorver o problema. Exatamente. Você conseguiu absorver a demanda e com isso as pessoas foram naturalmente resolvendo isso e crescendo junto. Você proporcionou a experiência. Exatamente. É importante o cliente final não sentir. Tipo assim, vai lá, resolve, o cliente final não pode sentir. Importante é assim... Ele vai sentir depois, porque você vai evoluir seu time e ele vai falar, caramba, o cara realmente atende. Ele vai sentir o positivo. Quando você vai lá e traz o cliente para dentro e você fala que tem 6 pessoas que falam inglês no seu time, pelo menos escrita, assim, não tinha. Talvez eu tinha 1,5 ali, eu e mais meio. E aí eu falei, imagina, como que eu vou ficar respondendo esse pessoal? E o pessoal, era engraçado que eles queriam que as pessoas falassem, pelo menos escrito. Eu escrevesse um e-mail. Muito bom. E aí foi legal, então foi bom assim, a história é boa, mas funcionou. Então foi um desafio que hoje foi superado. Hoje eu tenho gente que fala, tá tudo certo. Muito bom.
No RH, a gente tem o sistema de administração de pessoal, que é o mais conhecido aí, né, como departamento pessoal. O que o departamento pessoal pode contribuir ou, às vezes, até bloquear, né, a contabilidade nesse processo de profissionalização, de gestão, na parte contábil? Porque o departamento pessoal, ele pode, muitas vezes, bloquear a contabilidade no processo de cruzamento das informações, quando vocês vão fazer a conciliação, orçamento, Você depende deles, relatórios estratégicos. para criar um relatório. Então, como que a contabilidade pode engajar a administração de pessoal para que ela seja uma parceira aí na execução desses relatórios, na contabilidade estratégica? Tá. Eu acho assim, a gente tem alguns tipos de clientes lá que eles têm centro de custos, né? Então, eu acho que o cliente que tem centro de custo é um cliente bem à parte, porque ele contrata por um centro de custo, então ele tem lá 10 centros de custos, e eu acho que quando tem um tipo de cliente que trabalha por centro de custo, tem que ter um departamento pessoal muito conectado à contabilidade. Por quê? Porque na hora que você vai fazer a consolidação do número, cada gestor ali, que é dono da fatia do bolo do departamento, ele vai checar. Então, o que eu enxergo é assim, o departamento pessoal, nesse momento, quando você faz uma contratação, você faz um cálculo de férias, rescisões ali, a partir do momento que você tem tecnologia que apoia o departamento pessoal e que você consegue, na hora de levar o número para a contabilidade, na hora que você consolida o número na contabilidade, você consegue enxergar que aquele grupo de pessoas desse departamento, desse centro de custo, ou desse negócio, ou desse projeto, isso ajuda muito até numa tomada de decisão, aí falando de financeiro. Então, hoje, eu sempre falo, tendo relatórios que posso cruzar, que é a contabilidade, hoje os sistemas eles são todos integrados, né? Então, gerei uma folha lá que tem 10 centros de custo, na hora que você vai fazer uma análise, aí você tem a receita por cento de custo, você tem a despesa por cento de custo, isso te ajuda muito aí numa análise, até para ver se, às vezes a empresa está em lucro, a empresa tem lucro, mas por centro de custo ali, um centro de custo está puxando a fatia do outro, e aí você fala, peraí, eu tenho que fechar 2 centros de custo aqui e deixar só esse, porque esse daqui está em prejuízo. Então, hoje a gente tem bastante bases para poder checar, e óbvio, hoje o departamento pessoal está, dependendo da tecnologia que você tem, por exemplo, você fala, você chega no dia 28, aí tem um cliente com 500 funcionários e fala assim, será que você consegue migrar esse cliente já para fazer a folha esse mês? No mundo anterior você tinha que cadastrar 1 a 1. Hoje você pluga a tecnologia, baixa o e-social, ele já vai já traz todo o cadastro anterior, então para não ter divergência de informações. Então hoje o departamento pessoal, e algumas tecnologias que tenha mais também, de portais, ou Lerits online, eu acho que isso ajuda bastante. Não sei se... Sim, a tecnologia como meio para ajudar tanto o DP quanto a contabilidade. E o que você vê relacionado a tendências futuras na contabilidade? O que você vê a contabilidade do futuro? Quais são as principais mudanças que você enxerga? Bom, o que eu vejo de tendência, né? Com essa reforma tributária, eu acho que tem algumas tendências, só que eu acho que ainda não estão muito claras ainda. Tem uns projetos aí que eu já li bastante, mas discordo muito, acho que vai mudar muita coisa ainda. Mas óbvio que se realmente centralizar e tiver um VAT aqui, que é um único imposto agregado, eu acho que isso vai melhorar bastante aí até para o contador. Mas eu já vi que tem algumas divergências entre os estados, né? Que eles pensam, é engraçado, o pessoal quer montar um projeto, mas eles pensam só num estado e não tem o outro. Então eu acho que vai mudar muita coisa nessa parte tributária para os próximos anos. Eu acho que precisa realmente, porque às vezes o contador, o pessoal fala, o contador, quanto que você paga de contador? Eu pago tanto, mas assim, essas obrigações, esse monte de obrigações que geram multas para as empresas, elas acabam deixando o trabalho do contador um pouco mais longo, Muita burocracia. Muita burocracia. E aí acaba que quem paga é a empresa, não tem jeito.
Então a tendência é, se realmente tiver uma mudança, eu acho que a tendência é diminuir isso. Aí as empresas, óbvio, os escritórios conseguem diminuir o trabalho, conseguem repassar isso para as empresas. empresas. E também, assim, a questão de cada vez mais ter uma inteligência artificial aí ligada, lendo um documento. Isso já existe já, então entende o que é, entende o que está lançando. Então a tendência é ter muita inteligência artificial envolvida aí nos processos repetitivos da contabilidade. Isso já tem muita coisa, a gente já usa muita coisa no escritório. E assim, eu acho que cada vez mais aí o banco hoje, daqui a pouco o banco já vai ter um fluxo de caixa, uma conciliação automática, porque assim... Assim como tem nos Estados Unidos, por exemplo. A QuickBook faz isso lá, né? Muito bem. QuickBook, isso. O QuickBook lá domina porque ele já está extremamente conectado ao banco, tudo bonitinho. Então assim, eu acho que a tendência é melhorar, mas... Todo dia aqui no Brasil são 2.000 emendas que tem da parte tributária, então é difícil. Então, você vê, você está pagando um imposto invisível, aí você nem sabia que tinha essa saída. Então, o Brasil assim, dificulta muito. Mas eu vejo assim... É muito complexo, né? Exatamente. E aí a tendência é que isso se simplifique e melhore essa questão de complexidade e trabalhos operacionais. Exatamente. Eu acredito que vai melhorar, sim, mas vai ser um pouco lento, assim. Eu acho que o contador ele precisa se preparar. Hoje, às vezes eu vou nos lugares, você é contador? Porque, nossa, mas você nem parece. Eu falo, não, eu sou contador. Porque, assim, eu acho que o contador tem que estar preparado, tem que pensar como empresário. Ele não pode pensar ali como, entregar um balancinho. Ele tem que pensar no negócio, tem que vestir a camisa da empresa, olhar. E aí, sim, trazer soluções. Então, a contabilidade, eu acho que do futuro, amanhã, os contadores eles têm que ser diferentes. E tem que estar atualizado. O cara não fala, isso aqui eu só fecho o seu imposto, não vejo oportunidade de ganho para você. E assim, a tendência é a contabilidade amanhã, o contador ali ser eu acho que hoje tem que ser, ou já é assim, tem que ser um papel decisivo. Ele tem que tomar decisões junto com o empreendedor. As transações vão ser registradas mais automaticamente, Exato. Simplificando, trazendo isso uma informação mais rápida, né, de fechamento. E, muito bom, boas notícias. Calma. Tendências, né? São tendências aí que... Boas notícias, mas assim, no Brasil... O Brasil é bem difícil algumas coisas. Boas notícias para 2050, né? Espero. Chegando aí. 2050 a gente vai estar com quantos anos? 32, né? Mas eu acho que 25, cara. Muito bom. Excelente. Então, Eric, a gente gostaria de agradecer, né, pela sua disponibilidade. A gente também agradece a oportunidade de estar contribuindo também com o teu negócio, né? Foi muito interessante você trazendo a importância das pessoas, né? Porque a gente às vezes acha que a contabilidade vai falar só dos números e não das pessoas, né? Então isso é muito bom para a gente pensar numa contabilidade de ir para um próximo nível, né? Obrigado pelo convite. Eu acho que esse tema é extremamente especial para a gente. Sempre falo, o pessoal pode copiar o seu negócio, mas não pode copiar as pessoas que estão por trás dela. Então, é isso. Então, pessoas são super importantes em qualquer negócio. Copiem aí tudo, mas não vão copiar a sua cultura, o seu time, o engajamento, os seus CPFs que estão por trás aí da Norte, que são excelentes também. Obrigado pelo convite. Obrigado, vocês são muito especiais aí pra gente, pro Grupo TAG. E é isso, gente. Vamos fomentar negócio, vamos fazer esse mundo diferente. Tem muita coisa boa para acontecer, né? Muito bom. Muito obrigado, Eric. Obrigado. Valeu. Junto. Obrigada por você ter chegado aqui até o final. Espero que o Nordcast contribua aí para a disseminação do conhecimento para o seu negócio. E se você gostou, segue a gente aí nas redes sociais, @NorteGestão no Instagram, LinkedIn, YouTube, onde a gente tem conteúdo mais denso ali para você ter acesso. Estamos disponibilizando aqui um QR Code para que você consiga fazer um diagnóstico empresarial e que a gente consiga cada vez mais estar próximo e consiga juntos contribuir com o seu negócio. Esse foi mais um Nordcast.